Olá, aqui é a Helga do canal Desde a Espanha. Monsenhor Viganò manifestou-se sobre o último escândalo do Vaticano. Os que seguem este canal terão visto o vídeo que eu já publiquei sobre o caso Bétio. Eu estava desejando conhecer o que o arcebispo de Ulpiana tinha a dizer sobre o assunto. E ele finalmente falou. Conta-o Marco Tosatti em seu blog. E eu trago aqui minha tradução para o português. Vamos a isto. Viganò. As execuções sumárias são uma ferida para a Igreja. 2 de outubro de 2020, publicado por Marco Tosatti. Caros Stilum Curiali, hoje, no La Verità, foi publicada esta intervenção do arcebispo Carlo Maria Viganò, que, com a permissão do autor, relançamos no Stilum Curiae. Boa leitura. Muito tem sido escrito nestes dias sobre mais um escândalo do Vaticano, esta vez envolvendo o cardeal Bétio, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos. Diante de acusações que ainda não foram provadas, a resposta de Jorge Mário Bergoglio parecia ditada mais pela fúria do que pelo amor à verdade, mais por uma ilusão de onipotência do que pela vontade de justiça. Em qualquer caso, por um grave abuso de autoridade. Deste ponto de vista, podemos agora acreditar que a privação do Santo Púrpura e a redução ao estado laico se tornaram execuções sumárias com um impacto muito forte na mídia em favor da imagem daqueles que as cometem, além da real responsabilidade moral e criminal dos condenados. O Sr. McCarrick, acusado de crimes muito graves, foi condenado diretamente pelo Papa, sem que os atos processuais e os testemunhos a seu respeito tenham sido tornados públicos. Com esse estratagema, Bergoglio quis dar uma imagem de si mesmo que, no entanto, contrasta com a realidade dos fatos, já que sua suposta vontade de fazer limpeza no Vaticano é incompatível com ter se cercado de personagens amplamente comprometidos, começando pelo próprio McCarrick e confiando-lhes tarefas oficiais e, depois, expulsando-os assim que seus escândalos vieram à tona. E sobre todos eles, como bem sabem aqueles que frequentam a Cúria, já pesavam sérias suspeitas, se não mesmo provas circunstanciais de culpabilidade. Confirmando a instrumentalidade, na verdade, o pretexto da ação moralizadora bergogliana, há casos de pessoas intactas e completamente inocentes que não foram poupadas da infâmia do descrédito, da exposição na mídia, do pelourinho judicial. Pensemos apenas no caso do cardeal Pell, abandonado a si mesmo em um julgamento falso montado por um tribunal australiano e para o qual a Santa Sé se absteve de qualquer intervenção que teria sido justa. Em outros casos, como o de Zanchetta, Bergoglio dedicou-se a uma defesa a todo custo do seu protegido, chegando inclusive ao ponto de acusar as vítimas do prelado de falso testemunho. E depois Zanchetta foi promovido a uma posição de alta responsabilidade na APSA, criada especialmente para ele. E hoje, Galantino e Zanchetta são, de fato, os administradores de todo o patrimônio da Santa Sé e agora também da pasta da Secretaria de Estado. E o que podemos dizer sobre figuras tão pouco representativas como Bertone e Maradiaga, Penha Parra e Paglia? Escândalos vivos. Deixemos, portanto, de lado os inocentes e os culpados, unidos pelo linchamento artisticamente induzido por aqueles que queriam livrar-se deles, ou porque tinham mostrado pouca inclinação para o compromisso, ou porque seu zelo pela causa de Santa Marta os tinha induzido a uma perigosa desenvoltura na certeza da impunidade. Pessoas de especial honestidade e grande fé, como Ettore Gotti Tedeschi ou o cardeal Pell, sem esquecer Eugênio Hasler e os meros executores de Bétio na Secretaria de Estado, foram tratadas pior do que um abusador em série como Theodore McCarrick, ou do que um suposto manipulador como Bétio. E é de se acreditar que o incômodo de ter colaboradores honestos e incorruptíveis determinou sua expulsão, assim como a chantagem de colaboradores imorais e desonestos
foi considerada uma espécie de garantia de sua lealdade e do seu silêncio. O tempo demonstrou que os cavalheiros sofreram com dignidade a injustiça, sem desacreditar o Vaticano ou a pessoa do Papa. É de se acreditar que, do outro lado, a vontade corrupta e viciosa, por sua vez, recorre à chantagem contra seus acusadores, como os cortesãos sem honra sempre fizeram. Neste caso recente, a constante que pode ser notada é a atitude de Santa Marta, que tem sido comparada, de muitas maneiras, com a de uma junta sul-americana. Acredito, ao invés disso, que por trás deste gotejamento de escândalos envolvendo figuras de destaque da hierarquia e da Cúria Romana, há um desejo deliberado de demolir a própria Igreja, desacreditá-la diante do mundo, comprometer sua autoridade e respeitabilidade diante dos fiéis. A operação que temos testemunhado nos últimos 7 infelicíssimos anos visa claramente a destruição da instituição católica através da perda de credibilidade, do descontentamento e da repugnância pelas ações e pelos comportamentos indignos de seus membros. Uma operação que começou com os escândalos sexuais já sob os anteriores pontificados, mas que desta vez vê como protagonista, como ator principal, aquele mesmo que se senta no trono e que com suas próprias palavras e obras é capaz de lidar com os golpes mais devastadores para o papado e a Igreja. A desmistificação do papado, desejada pelos progressistas, consiste essencialmente em sua ridicularização, em sua profanação, ou seja, em torná-lo profano, não sagrado. E é inédito e extremamente grave que esta operação subversiva seja realizada por aqueles que detêm o papado e vestem suas vestes, embora desajeitadamente. Da mesma forma, a profanação da Igreja é realizada com método científico pelos próprios líderes da hierarquia, que desagradam o povo de Deus e se fazem compadecidos pelo mundo sob o olhar complacente da grande mídia. Este modus operandi não é novo. Foi adotado com menos impacto na mídia, mas, ainda com os mesmos objetivos, na véspera da Revolução Francesa. Tornar a aristocracia odiosa, corromper a nobreza com vícios desconhecidos do povo, erradicar o senso de responsabilidade moral para com os súditos, provocar escândalos e fomentar a injustiça para com os mais fracos e os menos favorecidos, escravizar a classe dominante aos interesses das seitas e das lojas maçônicas. Esta foi a premissa engenhosamente criada pela maçonaria para provocar o descrédito da monarquia e legitimar as revoltas das massas, preparadas por algumas poucas pessoas sediciosas a soldo das lojas maçônicas. E se os nobres não caíssem na armadilha do vício e da corrupção, os conspiradores poderiam acusá-los da maldade dos outros e condená-los à forca sob a pressão do ódio cultivado nos rebeldes, criminosos, inimigos do rei e de Deus. Uma turba de infames que não tinham nada a perder e tudo a ganhar. Hoje, depois de mais de 2 séculos de tirania do pensamento revolucionário, a Igreja é vítima do mesmo sistema adotado contra a monarquia. A aristocracia da Igreja é tão corrupta quanto, e talvez mais corrupta, que os nobres franceses, e não entende que este vulnus, esta violação à sua reputação e autoridade, é a premissa necessária para a guilhotina, o massacre, a fúria dos rebeldes, e até mesmo o terror. Os moderados que pensem que um próximo Papa, que seja apenas um pouco menos progressista que Bergoglio, pode saciar as almas e salvar o papado e a Igreja. Porque o ódio teológico dos inimigos de Deus, uma vez eliminados os bons pastores e expulsos os fiéis, não parará diante daqueles que hoje deploram o atual pontificado, mas defendem sua matriz conciliar. Os conservadores, que acreditam poder distanciar-se tanto dos modernistas quanto dos tradicionalistas, acabarão como os girondinos. Mundamini qui fertis vasa domini, diz a sabedoria, Isaías 52:11. A única saída para a crise da Igreja, que é uma crise de fé e moralidade,
é reconhecer o desvio do caminho certo, refazer o caminho percorrido e retomar o caminho que nosso Senhor marcou com seu sangue. O caminho do Calvário, da cruz, da paixão. Quando os pastores não tiverem o cheiro das ovelhas, mas o doce aroma do crisma com o qual foram feitos semelhantes ao supremo e eterno sacerdote, eles serão novamente conformados com o modelo divino de Cristo, e com ele saberão sacrificar-se pela glória de Deus e pela salvação das almas. Nem o divino pastor fará que lhes falte sua graça. Enquanto eles quiserem agradar ao mundo, o mundo os compensará com seus enganos, suas mentiras, seus vícios mais abjetos. Afinal, a escolha é sempre radical: glória eterna com Cristo ou condenação eterna longe dele. Assinado Carlo Maria Viganò. Tradução de Helga Maria Isabel Bezerra para o meu canal desde Espanha.